Bem-vindo ao podcast Frutos da Fé, com o evangelista Mateus Levi. Prepare-se para uma jornada espiritual profunda, onde exploraremos as verdades da Palavra de Deus e compartilharemos inspiração para fortalecer a sua fé. Meus irmãos, a paz do Senhor, eu já quero agradecer a sua vinda aqui conosco nas redes sociais. Hoje estamos começando uns minutinhos mais cedo. Quero dizer que você é muito bem-vindo. Já vai compartilhando esta live, vai comentando esta live aí conosco. E tenho certeza que você será edificado, né? Estamos abrindo a nossa programação Frutos da Fé. E compartilhe com aquele irmão, compartilhe com aquele familiar, com aquele amigo, quem sabe que ainda não conhece a palavra de Deus, ou quem sabe aquele amigo que está longe dos caminhos do Senhor. Compartilhe esta live com ele. Nós temos hoje a grande alegria de receber aqui nos estúdios da nossa igreja o pastor Kleber juntamente com a sua família. Queremos dizer que você é muito bem-vindo, Kleber. Pode dar uma saudação aí para os nossos irmãos e é muito bem-vindo. Uma alegria para nós receber você e sua família. Paz do Senhor, pastor, a todos os ouvintes, os irmãos que estão assistindo esse podcast. É uma alegria para nós também poder participar nesse dia, né? Cooperando aqui com esse programa que eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas. Para nós é um motivo de muita alegria poder participar e contar um pouquinho, né, da nossa história, da grandeza de Deus, da misericórdia de Deus, tudo que Deus tem feito ao nosso favor no decorrer destes anos de caminhada cristã. Também nos acompanha a esposa do pastor Kleber, a irmã Grazi. Bem-vinda, irmã Grazi. Que bom que a irmã veio. Obrigada, pastor. Quero cumprimentar a todos os irmãos, a todos os ouvintes que estão... Ouvintes, estou com um programa antigo de rádio. Não, mas não deixa de ser. Estão nos assistindo aí, né? Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. E você que talvez não é ainda, né, um cristão, ainda não se decidiu por Cristo, mas que está ouvindo aí o programa, seja muito bem-vindo, que Deus possa abençoar a vida de vocês nessa noite. E também está conosco aqui o fruto deste casal abençoado, que é o Bruno. Queremos dizer que você é muito bem-vindo, Bruno. Obrigado. Bruno é um músico da nossa igreja, hoje nos dá alegria estar conosco aqui. Que bom que você está aqui, Bruno. Muito bem, meus irmãos. Nós já vamos pedindo aí para você, compartilhe, comente esta live. Se você conhece o pastor Kleber, a irmã Graça, esta família, né, pode ir comentando aqui da onde vocês conhecem eles e a gente vai interagindo com esta programação. Muito bem, pastor Kleber. O pastor Kleber, além desta vocação de Deus, também é um teólogo, um bacharel em teologia. Como que é a sua formação, Kleber? Eu sou formado em teologia, né? Também sou formado secularmente em filosofia e ministério. Eu me interessei desde novo, né, a estudar a palavra de Deus, sempre tive no coração a chama de conhecimento. Na verdade, a gente foi criado num lar cristão e naquela época a gente não tinha televisão, né? Sim. E eu sempre, desde cedo, fui muito apegado à leitura. Sempre. Então a leitura sempre me chamou muito a atenção e eu dediquei bastante tempo desde criança, né? E isso já foi um agir de Deus. Eu fui batizado com o Espírito Santo com 5 anos de idade, né? Numa reunião de oração, a gente congregava ali no Pioneiro, no tempo que o irmão Sibério era o obreiro e os cultos eram no colégio. Sim. Esse tempo aí, Kleber, que vocês dizem no Pioneiro, é o que o pessoal comenta do Garbim? É essa época ou ainda não? Não, é no Pioneiro no mesmo, Pioneiro no colégio mesmo. Fioravante Weber. Ah, sim. A diretora cedia uma sala de aula, né? E ali ocorriam os cultos. Ali eram os cultos na escola. Os cultos na escola, uma bênção, sempre lotado. O irmão Sibério muito dedicado. E era uma bênção. A oração era semanal. As minhas avós, por parte do meu pai, a minha avó por parte do meu pai, sempre foi uma mulher cristã. E de muita oração, então a nossa família sempre foi
E desde criança, nesse envolvimento na igreja, com 5 anos eu fui batizado com o Espírito Santo. Sim. E ali Deus já tinha algo especial na minha vida e já fui separado. E foi esse desejo pela leitura. Sim. E depois, claro, chegou a adolescência, eu me afastei da igreja, né? Eu saí da igreja, fiquei alguns anos afastado. Sim. Mas nessa... Que idade você tinha, Kleber, quando isso aconteceu? 14 anos. 14 anos. É uma idade difícil, né? E a sua família sempre se manteve servindo a Deus. Sempre e sempre confiando e com muita oração, né, pastor? Sim. E minha mãe, a minha volta para a igreja, ela marcou muito, porque minha mãe, ela teve câncer. E ela sempre orou e sempre foi uma mulher de oração, como meu pai também. E ela orava e pedia que antes dela morrer, Deus levasse ela que me queria ver na igreja, adorando a Deus com ela. E quanto tempo tu ficou afastado? Eu fiquei 5 anos. 5 anos. Até os 19. Até os 19 anos tu ficou. Isso a gente tem algo em comum, que foi a idade que eu me converti também. Aos 19, até os 19 anos. Aí 6 meses antes dela morrer, eu voltei para a igreja. Voltou. E acompanhei ela nos cultos de oração. E o senhor cumpriu o desejo então da sua mãe, porque era o que ela pedia a Deus. O que ela pedia. Pedia e ela não pôde ver, mas ela creu. Ela disse que sabia que Deus tinha um chamado na minha vida, que de repente ela não ia ver. Sim. Mas Deus ia me usar. Nem eu acreditava, na verdade, né? E isso é muito interessante, né, irmãos? Porque talvez algum irmão está nos acompanhando essa programação e está passando por esse problema com o familiar, que está distante, que está afastado. Mas o segredo é esse, é nunca desistir de orar. Nunca desistir. A oração perseverante, incessante e a confiança. Sim. Deus é fiel. E eu voltei para a igreja e assim que eu voltei eu já tive um contato com o pastor Paulo Inácio. Sim. E eu comecei a fazer ETAD. E na ETAD, assim, para mim foi algo que me abriu o horizonte bíblico e um desejo profundo de conhecimento. Só aumentou aquele desejo que você já tinha. Então. Aumentou assim e eu comecei a me dedicar com afinco. E o pastor Paulo percebeu, ele me indicou livros e foi uma bênção na minha vida. Dali para frente eu tinha já claro que o meu ministério era um ministério da palavra. Do ensino. Da palavra, do ensino. Também teve um obreiro que foi alguém essencial, assim, quando eu encontro ele, eu sempre digo para ele, foi o irmão Lorival, presbítero irmão Lorival. Sim. Ele também era o obreiro que pastoreava, o pioneiro. Sim. Quando eu voltei para a igreja, e ele me ajudou muito. E Deus usa ele muito nessa área do ensino também. Do ensino, né? Ele para mim é um espelho também. E ele foi o primeiro pastor que me deu a oportunidade. Eu era jovem ainda, solteiro. Que idade você tinha? Eu tinha acho que uns 20, 21. Nessa média, 20, 21 anos, e ele disse, tu tem um chamado, e eu queria que tu pregasse a palavra de Deus, e tu vai pregar numa terça-feira, né? E como que foi, assim, Kleber? Deu aquele frio na barriga ou já foi confiante? Assim? Não, deu frio na barriga, mas eu já estava fazendo já alguns anos, já mais de 2 anos a ETAD, já né? tinha um conhecimento. Tinha um conhecimento, mas não tinha nenhuma experiência, né? Sim. E o irmão Lorival, muito incentivador, ele vai lá, vai ser uma bênção e tal, e eu, aquele mês eu me preparei como nunca, jejum, oração, leitura da palavra, e eu pensava assim, mas só 10 minutos vai ser pouco. Aí eu preguei com toda a veemência 5 minutos. Aí desci no púlpito, entreguei, foram longos 5 minutos, e ele disse assim, que bênção, irmão, Deus vai te usar. E eu disse, eu acho que ele está enganado. Sim. E interessante também, Kleber, o que você comenta, a importância, né? Todos nós tivemos alguém que acreditou em nós. Acreditou. Porque o Kleber aqui comentando que, em primeiro lugar, quando ele estava afastado, nem ele acreditava que um dia ele podia servir a Deus e ser uma bênção. E agora, já servindo a Deus, ali um obreiro viu algo em você que talvez você nunca tinha visto. Então, vale a pena a gente orar pelos nossos irmãos e também oportunizar, investir, né, essas pessoas que têm esse desejo no coração. Isso é algo extraordinário e maravilhoso. Mas aí então você começou a ter as primeiras oportunidades e demorou para ter outras oportunidades, ou foi assim algo rápido?
Não, foi demorado, graças Foi a Deus demorado. foi demorado, né? Passou pela escola. Foi aos poucos, passei pela escola. Daí a gente vai para outras áreas da igreja, isso é bom. Eu Sim. agradeço a Deus, a gente trabalha na portaria, a gente ajuda, evangelismo, a gente faz tudo aquilo que precisa aprender na igreja. Sim. E eu digo que isso é essencial. Todo obreiro, eu acredito que ele tem que passar por todo o trabalho da igreja. Ele tem que entender como funciona a igreja. Sim. Qual é a mecânica da igreja, o que um porteiro ele passa, Sim. o que um porteiro precisa, o que depois alguém que entrega folheto, como age. Isso é uma bagagem que só a prática ela vai te dar, né? Sim, e isso é muito interessante porque às vezes o dirigente, o pastor, o obreiro, às vezes naquela ansiedade de querer ver aquela pessoa levantar, acaba passando essas etapas e isso não é algo salutar, acaba atrapalhando. Porque a pessoa chega lá em cima, às vezes não tem aquela base e depois acaba se frustrando. Agora, quando começa a passar então por todos os departamentos, pela portaria, pelo evangelismo, ali já começa a ter as primeiras experiências. E eu comecei a pregar de fato aí, foi em cultos domésticos. Doméstico, aqueles cultos que a gente faz no evangelismo, casa. Depois vai lá numa casa, daí traz uma palavra lá. E ele é um ambiente, pelo menos para quem está começando, eu acho mais aconchegante. Sim. Porque não tem aquela nervoso da liturgia, do Sim. púlpito, dos obreiros mais antigos. Ali tu já se sente à vontade. E geralmente a gente conhecida também, É, tu não fica sim. tão nervoso. Então ali para mim foi uma escola muito boa, muito boa. Eu E acho quanto que tempo foi... durou essa escola, assim, mas até você começar a ter experiências de pregar no bairro vizinho, na congregação? Ela durou não muito tempo. Essa foi um ano e pouco, e eu já comecei, daí como eu sempre fui voltado para a área do ensino, em seguida eu já comecei a ir para a escola bíblica, para lecionar a escola bíblica dominical. Sim. E aí começa uma carreira de ensino mesmo focada, né? Sim. E daí comecei a ensinar, e aí Deus começou trabalhar e abrir oportunidades. É o que a palavra de Deus diz, não tem como esconder uma cidade edificada. Às vezes a pessoa diz assim, mas eu tenho um chamado, ninguém me vê. Mas não tem como esconder uma pessoa que tem um chamado. Mas o segredo aos nossos ouvintes, o que a gente está ouvindo e aprendendo aqui essa noite, o segredo é estar na igreja. Na igreja, não tem como ser usado como almejar o ministério se não vai na igreja. Se não tem o desejo de receber o visitante, de ir no evangelismo. Se não tem isso, é sinal que não tem um chamado. Não tem um chamado. E é muito importante. Eu tive uma experiência quando eu trabalhava na portaria da igreja que chegou um rapaz embriagado, muito mal cheiroso, e ele parou no meio, quase que no meio da rua, assim, ouvindo os louvores. E eu estava na portaria, eu saí lá e falei com ele, vamos assistir o culto. E daí ele reconheceu a situação, ele disse, mas eu disse para ele, não, mas aqui é a casa de Deus, tu é bem-vindo. E abracei ele, e ele estava muito mal cheiroso mesmo, estava de embrulhar o estômago. Eu coloquei uma cadeira para ele ali perto de mim na porta, ele assistiu aquele culto embriagado. No final ele me agradeceu e disse, eu vou voltar diferente. Olha a importância de uma boa recepção. E uma grata surpresa, uma semana depois ele voltou. Banho tomado, cheiroso, sentou, assistiu o culto, se reconciliou e contou que era desviado. Ele estava afastado da casa de Deus e não tinha mais esperança. Ele disse que aquele abraço, aquela recepção mudou a vida dele. E ele veio congregar, tocava violão, cantava, ajudou a igreja, assim, foi uma bênção de Deus. E aquilo foi para mim assim uma experiência que me marcou. Sim. Porque aí tu entende que não existe, o pregador faz a parte dele. Sim. O pastor faz a parte dele. O porteiro faz a parte dele. É um corpo. É um corpo, funcionando perfeitamente, ajustado, vai frutificar. Sim. Então essas coisas foram me dando bagagens que eu levo para a vida toda. E também tendo o amor de ganhar as almas. Ganhar as almas, né? Quando a valor gente de uma alma. Começa a ter essas primeiras experiências, né? Que tu vê aquela pessoa transformada, convertida, e a pessoa diz, olha, aquele abraço, aquele folheto, aquela oração, aquelas palavras, isso vai despertando o desejo na nossa vida. Mas o pastor Kleber, a irmã Grazi também vai estar relatando, né, essas experiências maravilhosas, mas antes se faz necessário que eu mandar um grande abraço a todos os nossos ouvintes. Irmão Eliezer pode nos ajudar e colocar aqui na nossa tela, para que a gente não deixe ninguém de fora, mas tem muitos irmãos
nos acompanhando aqui esta noite, né? Muito obrigado aí pela sua audiência, pela sua companhia. E eu gostaria que você comentasse aqui da onde você conhece o pastor Kleber e a irmã Grazi, ou talvez até um colega do Bruno, né? Pode comentar aí também da onde você conhece esta família querida. Vamos lá então, está conosco aqui o nosso querido irmão Gilmar da Silva, né? Ele diz: grande bênção de Deus, abraço pastor Mateus e irmãos, irmão Gilmar lá do Diamantino, que Deus abençoe esse povo abençoado. A irmã Noemi, também do setor Diamantino, está conosco. Ela diz ali, paz do Senhor, irmãos, né? Ela comenta novamente, ela pede oração pela sua netinha Jade. Vamos estar orando pela Jade, a filhinha do Mike, da Laine. Vamos estar orando no fim da programação. A minha esposa, né, irmã Luísa, está ali dizendo: família que é bênção do Senhor, né? Um abraço aí, um beijo, meu amor. Cledi também está nos acompanhando. A tia do Kleber. Tia do Kleber, olha aí, irmã Cledi, que bênção, né? O sobrinho, a família aí, um abraço, irmã Cledi. A irmã Grazi está ali dando as boas-vindas aos irmãos. A irmã Michele Leite. A que pregou, né? Agora que mora ali em Santa Catarina, né? Isso. A irmã Michele, a irmão Alex. esposa do irmão Alex. Isso, Um abraço, irmã Michele, irmão Alex. Que Deus abençoe a vida de vocês. Ainda hoje à tarde nós estávamos comentando do dia que a irmã esteve pregando, estávamos lembrando da palavra de Deus. E ali está o Alex, agora o esposo, né? O pastor Kleber, grande homem de Deus. Um abraço, irmão Alex, a irmã Karine, né? Família abençoada. A irmã Ana Rita, família abençoada e de grande sabedoria, que Deus continue usando vocês na obra, né? O irmão Michael, né? Bênção de Deus, meus irmãos, um abraço, irmão Michael. Minha mãe. A avó. Irmã Neide, olha aí, ó. Que Deus abençoe, irmã Neide. Um grande abraço, estamos Lá do aqui. Capão do Leão. Capão do Leão, estamos aqui com essa família abençoada, irmã Neide, que Deus abençoe grandemente a sua vida. A irmã Grazi, dando as boas-vindas. A irmã Olinda, ali do setor Fátima, né? Paz do Senhor, estou na escuta. Que Deus abençoe a irmã Olinda, a irmã Eliezer. Ela está dizendo ali: que bênção, meus filhos e neto, parabéns, né? Que Deus abençoe. A irmã Calmides também está conosco, que Deus abençoe a irmã Calmides, o irmão Pedro, a irmã Maria Carmo. A esposa do meu sogro. A esposa, que Deus abençoe, irmã Maria Carmo. Um abraço aí para essa família querida também. Temos mais irmãos, a irmã Ione. Paz do Senhor, irmãos. Deus usa aquele que tem compromisso com Ele. É o que nós estávamos falando. A irmã Ione, uma família querida. O irmão Cledi. Cledi, a tia dele. Ele está dizendo que sumiu o áudio aqui. Não, tá tudo certo. Deve ter voltado. A Maria Terezinha, essa é minha tia, lá de Curitiba. Ela diz: paz do Senhor, pastor Mateus. Abraço para a família, um abraço para a tia Tere e toda a família. A minha esposa está ali glorificando a Deus pelos milagres, né? Dizendo que Jesus salva, cura, que Deus abençoe. Quem mais está conosco? O Alex de Jesus está testificando ali das bênçãos, né? Diz assim: nosso professor, com muito orgulho. Olha o fruto aí, pastor Kleber. Lá em Santa Catarina, lá de Santa Catarina, lá. Que bênção, né? Temos ali a irmã Júlia Lene, outra tia dele. Outra tia, né, do pastor Kleber, o Luciano. Irmão Luciano ali do Paz do Senhor, irmão Kleber, irmã Grazi, Bruninho, família Serrano. Abençoada. Serranos. Do Serrano. Um abraço, irmão Luciano, a irmã Neidarim. E agora a mãe não vai parar mais. Ela está dizendo: estamos na audiência, abraço, né? Que Deus abençoe, irmã, obrigado pela audiência. Está conosco ali a irmã Ellen, paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe. Um abraço, irmã Ellen, irmão Felipe, né? Logo está chegando aí o fruto deste casal abençoado. O tio, sou de Nova Hartz, né? Estou acompanhando, que Deus abençoe cada vez mais essa família abençoada. Olha que bênção, um abraço aí para os irmãos de Nova Hartz. Vamos continuando, são esses então os nossos irmãos que estão nos acompanhando. Eu vejo que está conosco aqui o irmão Tiago, que Deus abençoe o irmão Tiago, o irmão Roberto, a irmã Thalita, que Deus abençoe o irmão Rangel, um abraço irmão Rangel. A irmã Lenir está nos assistindo, a irmã Lenir está lá no Hospital Geral agora, com o Naim, saiu da cirurgia. Estamos aqui passando então para os nossos irmãos que estão orando e ajudando. O Naim agora ele vai para a UTI, para uma recuperação. Rogamos as orações então pela vida do Naim.
Tá? Vamos orar pela vida do irmão Nair. Irmã Vicky está nos acompanhando, irmão Gilberto da Silva, muitos irmãos estão nos acompanhando. Continue compartilhando, comentando. A irmã Olinda diz assim: Pastor Kleber, uma bênção, grande homem de Deus, família abençoada. E é uma bênção mesmo, e congrega no setor Fátima. Glória a Deus por Amém, isso, né, irmãos? A gente é grato a Deus pelos companheiros. Não é porque vocês estão aqui, mas em nome da igreja a gente agradece, né, o quanto vocês têm nos ajudado e contribuído para a edificação da igreja. Mas vamos acelerar aqui, porque é muita bênção, né? Mas como que foi daí o momento, então? O Kleber, então, já estava pregando, já estava anunciando a palavra de Deus, o Senhor confirmando aquela chamada, mas aí precisava de algo. Precisava de uma companheira. De uma companheira. Ai, Jesus. E aí a gente começa a fazer aquela oração, né? Senhor, apressa-te em me dar a vitória, né? Como que foi daí? A orar. Então, que o Kleber conheceu a irmã Grazi, porque a irmã Grazi, então, era lá de Pelotas. De Pelotas. Como que Deus fez, então, essa aproximação? Aí eu estava orando, né, pastor? Pedindo oração, direção, conselho, né? E a minha falecida avó, por parte de pai, era uma mulher muito, como eu disse, de muita oração e de muita sabedoria. E eu sempre falava assim, todos os conselhos que eu sempre tive comigo, assim, que o sábio, ele aprende com o erro dos outros, né? E eu sempre via ela dar conselhos, e quem não seguia os conselhos delas, geralmente se dava mal. Sim. Aí eu dizia: vó, me ajuda a orar, porque eu preciso de uma esposa, mas eu vou trazer aqui para a senhora conhecer. Se a senhora der o ok, eu vou casar. Se a senhora não der, não der, eu não caso. Ela disse: então vamos orar, meu filho. E a gente orava. E aí teve um congresso, né? Lá da igreja dela, lá em Pelotas, um congresso muito grande, e daí me convidaram. Eu não tinha muita vontade de ir, assim. Mas esse congresso foi participar ou foi pregar? Eu fui participar, fui participar, e aí ele disse: vamos comigo lá, e vai ser bom. Eu disse: mas eu não sou muito, assim, eu era um jovem meio velho. Mais caseiro. Eu gostava de culto de oração, eu gostava da escola bíblica, dos cultos de quinta. Sim. Eles diziam que eu era um jovem velho, porque eu me sentia mais à vontade com os irmãos de mais idade, né? Então aí ele me convenceu, eu fui para lá, né? E aí lá eu conheci ela. E aí eu conheci ela, ela estava trabalhando lá, estava limpando as... Que idade você tinha? Eu tinha 23. 23 anos. 23 anos. Aí ela estava lá trabalhando, limpando as mesas e tal, daí a gente se olhou, né? E começou a conversar, daí a gente foi conversar e foi assistir o culto, né? Mas conta o que chamou a atenção. Sim, ela tinha... As irmãs são mais detalhistas, então uma Grazi tem oportunidade, se ele esquecer de um detalhe. Quando eu conheci ela, tinha o cabelo quase para baixo do joelho, né? E me chamou muita atenção. Aí a gente começou a conversar, né? O que me chamou a atenção é que quando a gente começou a conversar e começou a hora do culto, ela me disse: vamos assistir o culto. Sim. Eu digo: ponto positivo. É crente. Ponto positivo. Estava trabalhando. De testemunho. Convidou para ver o culto? Convidou para ver o culto. É de Deus. Estamos no caminho certo. E aí a gente começou a conversar. E é longe, né? Pelotas fica a 400 quilômetros de distância. Pegava, né? 2 ônibus. Aí a gente se conheceu lá, começamos a conversar por telefone. Daí eu fui, depois de um mês eu fui lá, conheci os pais. E olha o detalhe, que hoje a gente está tão acostumado aqui com esse aparelho, né, com as redes sociais, mas nessa época tinha o WhatsApp. Quase 21 anos atrás, pastor. Não tinha videochamada, não existia. Era mensagem de texto e cara. É que tinha que pagar, né? Era carta, nós falava por carta. Nós somos tinha do tempo da carta. Um orelhão ainda. Abençoado que ele achou que ele ligava e não precisava pôr ficha. Tu botava o cartão sim. E ele comia um crédito e depois a bênção estava ali. Uma hora ali naquele orelhão. Aí eu saía de casa no frio, né? Ia lá no inverno e ligava para ela, a gente conversava. Ficava, né, no orelhão. E os propósitos, né, pastor? Se tem algum jovem ouvindo. Olha os jovens. E tem jovens aqui. Tem jovens aí. Propósito. Nós tínhamos os mesmos propósitos: servir a Deus, fazer a obra de Deus, trabalhar para Deus. Então,
isso aí foi já uma alavancagem, né? Porque Sim. daí a gente começou a se conhecer, e eu fui para lá e conheci o grupo de jovens lá que eles participavam, era uma bênção, o líder de jovens era um senhor já com cabelos brancos, mas Sim. um homem de Deus, assim, uma juventude que me impactou, na verdade. Sim. Me impactou. Irmãos, isso é fruto da fé. Mas o Kleber, eu já vi que ele já estava orando e clamando e se humilhando para Deus. Mas a irmã Grazi estava pedindo, estava esperando? Como que Sim, estava? eu já é um pouco diferente da história dele, porque eu não conhecia Jesus, né? Meus pais, meu pai, na verdade, a minha avó, ela se converteu, mas meu pai não chegou a se converter. Sim. Então, eu não conhecia Jesus. Eu conheci Jesus com 14 anos. Eu fui num culto que minha mãe pediu para mim ir levar a minha outra avó, que já é falecida, e lá eu aceitei Jesus naquele culto de quinta-feira, um culto de jovens. Eu tinha 14 anos quando eu aceitei Jesus e foi assim, foi um encontro assim, eu me entreguei para Cristo mesmo. Real e verdadeiro. Foi um culto assim que não esqueço aquele momento, sabe? Aquele dia, foi muito muito bom, sabe? Então assim, me apaixonei por Jesus naquele dia e eu queria só Jesus. E aí comecei uma busca pelo batismo, e, enfim, fui batizada com o Espírito Santo, um mês depois eu me batizei nas águas. E aí comecei a me envolver na igreja e eu era muito envolvida, sempre gostei de participar dos jovens, participava do coral, participava de tudo que tinha, eu participava. E ali comecei a orar. E eu aprendia, né, com as irmãs do ciclo de oração, a orar. E aprendi com o nosso líder, né, que nós tínhamos que pedir para Deus tudo que a gente queria, como a gente queria. Com detalhes. Com detalhes. Então, você que está jovem aí me assistindo... Seja detalhista. As mulheres, eu tinha uma lista, né? Claro que o homem não vai fazer uma lista, né? Mas eu escrevi na lista tudo que eu queria. Sim. Eu queria que fosse um pastor, um pregador, eu queria que tivesse os olhos verdes ou castanhos, mas aí não saiu os verdes, né? Saiu só os castanhos. Ai, que gostasse muito de chimarrão. Até hoje eu conto, as pessoas acham engraçado. Mas, irmão, a primeira coisa que ele chegou lá em casa, a minha mãe, tu toma chimarrão? E ele toma, eu digo, então... Foi uma profecia isso aí. Foi. Porque por isso que eu digo assim, irmão, Deus, ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Deus, ele é detalhista com a gente. Se a gente permanece fiel, ele cuida. E Deus cuidou mesmo, porque tudo que eu pedi estava ali, estava na lista, né? E interessante, né, pastor, que parece assim uma redundância, uma frase de efeito, mas não é. Deus não une só pessoas, ele une propósitos. Então, os jovens que estão assistindo ou irão assistir e são cristãos, propósito diante de Deus. Sim. Propósito, esperem em Deus, busquem Deus e Deus é fiel. Deus vai dar no tempo certo, na hora certa, Sim. a pessoa certa, com o propósito certo. Uma coisa que meu tio sempre me ensinou, que ele foi muitos anos missionário, e daí quando a gente era novo, né, eu morei um tempo com ele, e ele dizia assim, cuidado, nessa área do casamento, era solteiro, né, e a gente às vezes falava, ele dizia assim, cuidado, é Nilson o nome dele, ele dizia assim, cuidado, o primeiro que se apresentou para Jesus no deserto foi Satanás, então tu vigia, cuidado, e eu guardava aquilo ali, né? Então sempre esperando no propósito de Deus, né, os mesmos objetivos, e foi bênção, é uma bênção, a família é uma bênção. Interessante, né, irmãos, porque aquele que tem esse temor coloca o propósito acima da sua vontade. Né? E eu orava todo dia pela lista, e chegou só que nem ele disse, mas o diabo sempre vem com as bandejas, né? Então, antes de aparecer ele, o diabo colocava outras bandejas, que não era de Deus, né? Sim. Não se encaixava naquela oração. Só que a gente estava na oração, meu pai e minha mãe sempre na oração, no jejum, e chegou esse dia do congresso, né? E naquele dia do congresso, a gente sabe que profecia para casamento não dá para ir muito, né? Mas nesse dia, Deus, por misericórdia, usou uma irmã que nem sabia, né? E ela me disse assim, Grazi, tu vai conhecer teu marido nesse congresso. Glória a Deus. E eu amei, só que eu já fiquei ali, né? É aquele, quem será, né? Sim. Mas aí eu vi ele, digo, me chamou a atenção e tal. Aí mas isso foi no sábado, pastor, mas só no domingo que ele criou coragem de chegar ali e conversar. Porque o congresso era sábado e domingo, né? Sim. E aí foi isso que a gente conversou, só que aí eu pensei assim, eu vou ver se realmente ele é um homem de Deus. Na verdade, eu disse, eu vou ver, eu vou dizer para ele, nós vamos assistir o culto, para ver o que ele vai dizer. Sim. Porque se ele dissesse assim, não, dizer, Sim, já... Não passou no teste. Não passou no teste. Mas aí nós fomos assistir o culto, vamos, a gente assistimos o culto. E dali foi, aí ali ele pegou meu telefone, a gente começou a se falar, só que ele já foi muito ligeiro, ele já pegou o telefone, já queria ir já no final do mês ali, isso era dia 3 de março, já vou em final do mês, meu Deus, mas já assim... Pressa, Deus tem pressa nessa obra. E aí ele foi, e ali nós começamos a namorar, 1 ano e 6 meses a gente namorou, noivou e casou. Que bênção. Porque aí ele ia uma vez por mês, né? E aí a irmã, então, veio embora para Caxias. Aí vim para Caxias, sem ninguém conhecido, né? Meus familiares são tudo de Pelotas, Santa Vitória, né?
Aqui parente eu não tenho ninguém, né? Só a família dele mesmo. E vim pra cá, né? Na força, na coragem. Aí já arrumei serviço logo em seguida, que eu sou técnica de enfermagem, né? Me formei, aí consegui serviço, já casamos E fruto, então, dessa união abençoada... Aí veio o está Bruninho. aqui o Bruno. Chegou minha vez. Que bênção, irmãos. Esse foi o fruto. Mas sempre junto de um homem de Deus tem que ter uma mulher de Deus. Né? E quando vocês casaram, então, qual que foi a sua primeira ordenação eclesiástica, assim, Kleber? Você passou pelo diaconato ou foi direto ao presbitério? Foi direto ao presbitério. Direto ao presbitério. Porque eu era... aí a gente casou, e como eu era muito dedicado à parte do ensino, né? Sim. O pastor, na época, o meu pastor, ele me chamou, né? E eu disse, até eu me assustei. Eu disse, eu acho que... Não, né, pastor? Eu acho que eu não estou preparado. Daí ele me mostrou a palavra de Deus, né? 1 Timóteo 3, tenha testemunho de casa, dos de fora, que saiba ensinar. Sim. E ele disse, a obra tinha as qualificações. Eu achei que era demais, né? Mas ele disse, não, tu ora a Deus, eu já orei, né? Daí eu disse, mas o senhor orou, mas então vamos orar, né? E Deus confirmou. E aí a gente seguiu. E aí eu sempre envolvido nessa área do ensino. Eu conheci a CETADEB, né, que é o Centro Teológico da Assembleia de Deus do Paraná, também, e aí eu entrei em contato com eles e trouxe os cursos deles naquela época, e montei uma escola teológica, e deu muito fruto, foi uma bênção. Alguns desses irmãos que estão fora do estado hoje participaram e Deus... Passaram por essa Passaram escola. por ali e estão abençoando, são pregadores, pastores, missionários, Deus abençoou. Então aí seguiu e aí eu me encaixei, né? E a importância assim de ter alguém, uma visão do líder para ele te direcionar. Sim. Para ele te dizer, olha, Deus vai te usar nessa área. Sim. Porque quando a gente é novo, o que acontece? Principalmente nós pentecostais, a gente, quando é novo, a gente tem uma ideia de que ministério é só aquele do fogo, né? E é o que sai, está viajando. É, aquele que está em evidência. E quando a gente começa a ler a palavra de Deus, e o apóstolo Paulo, em Efésios 4, ele vai dizer que Deus chamou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E tudo a igreja isso como precisa, ele quis, como não ele como quis. a pessoa que e quando ele diz, ele deu, ele mesmo deu. Então, quando tu entende o teu chamado e tem alguém que te direciona nessa área, tu entende que é um privilégio. Sim. É que nem disse Paulo, né? Não que eu mereça, mas é uma obrigação que eu tenho porque Deus me escolheu. Eu entendi e li a palavra de Deus, e um texto que me alavancou foi quando eu li Paulo dizendo assim, ó, aquele que ensina, dedique-se ao ensino. Haja dedicação. Aí eu disse, então é aqui. Aí eu já tinha a formação teológica, aí conversei com a minha esposa, eu disse, eu vou fazer a faculdade de filosofia. Eu sinto que chegou o momento, né? Eu esperei. Chegou o momento e fui fazer a faculdade de filosofia. Já tinha bastante cursos livres, curso de missão, tinha curso de ministério, até a formação teológica. Eu disse, eu quero fazer. E senti de Deus e fiz. E para mim foi uma bênção. Foi uma bênção, sim, porque me abriu um horizonte maior, né? Porque daí a filosofia é a busca da verdade. E como eu digo, como a gente já conhece a verdade, tu apenas adquire ferramentas para ampliar essa verdade. Tu não vai tornar a Bíblia filosófica, mas tu usa a ferramenta filosófica para ampliar a verdade teológica. Isso me abriu e me deu uma visão bem ampla. Para mim foi muito bom, né? E sempre buscando, agora eu já consegui, pela misericórdia de Deus, né, fazer o meu próprio curso teológico, tenho abençoado muitas vidas assim, então Deus tem cumprido tudo que Ele me prometeu desde que me chamou, e eu não acreditava, porque eu não me achava capaz, mas Deus cumpriu, e está cumprindo dia a dia. Né? Isso é muito interessante, Kleber, porque a gente diz, né, eu não me achava capaz, eu não me via assim, mas realmente a gente não tinha condições. É só pela graça Essa de é a Deus, verdade, né? A verdade realmente é a gente estava certo, a gente não tinha nada, né? Não tinha. Mas é o investimento de Deus. E passando assim um tempo depois, então você foi ordenado evangelista. Sim, evangelista.
e depois a pastor. E hoje, então, no dia 31 de outubro, que está completando, então, 8 anos que você foi ordenado no pastorado. 31 de outubro de 2015. De 2015 foi o dia que eu fui ordenado. E também não esperava, né? E na verdade não queria, mas foi por pura e espontânea pressão também, né? Eu gostaria rapidamente, Kleber, eu gostaria rapidamente assim que você explicasse assim, rapidamente, porque o tempo passa depressa, mas esse não queria, porque a gente vive num tempo hoje que muitos querem. Sim. Então, quando a gente ouve um pastor dizendo assim, né, eu não queria, né, era por temor, né, comenta um pouquinho sobre isso. Temor, o peso da responsabilidade. Conhecendo o ministério e o peso que tem, né, e o ministério no Novo Testamento é serviço, é servir a igreja, servir a noiva. E a frase que eu tenho e trago para mim desde que eu comecei a servir a Deus é que a gente pode sofrer pela obra, mas a obra não pode sofrer por nossa causa. Sim. Então isso é impactante, isso me traz assim um senso da realidade do dever. E quando a gente observa Jesus dizendo que ele quer ser o maior que sirva, depois o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 4:1, dizendo que os homens nos considerem como ministros, e a palavra que ele usa, sim, ministros ali, é uperetes, é aquele escravo condenado a morrer remando, tu sente o peso. E eu estava muito confortável como evangelista na época, sim, né? E eu fui pregar lá no interior de Lagoa Vermelha. Eu fui numa igreja assim, uma igrejinha antiga. Para o senhor ter uma ideia, os bancos eram de pau a pique e não tinha encosto. Era um eucalipto cortado no meio, pregado em cima de duas, sim, pontas de eucalipto, e a igreja. Simplicidade. Mas uma glória de Deus que em poucos lugares se vê. Os irmãos simples, mas de Deus. E eu fui lá, estava um evangelista lá, ele não me conhecia, ele nunca tinha me visto. E terminou o culto, ele me chamou, ele disse, eu tenho uma palavra de Deus para ti. Eu disse, amém. Ele disse assim, pode anotar na tua agenda aí. Tu vai receber uma proposta esses dias e não é para te recusar. Sim. É Deus que está mandando te dizer. Tu pode me ligar depois. Deus já me deu o telefone. Deus já sabendo do teu temor, já preparou. Eu ia recusar. Sim. E Deus sabia que ele ia dizer não. E ele disse duas vezes, não é para te recusar. Nós voltamos para Caxias, aí na quarta-feira, o pastor da igreja me procura e diz assim, olha, eu enviei o teu nome para a convenção. Eu disse, mas por quê? O que eu fiz? Ele disse assim, tu vai arrumar os documentos, tu fica esse ano na prova, e eu, no ano que vem, que era 2014, 2015... Ele disse, tu ora a Deus, eu já orei, sim, Deus falou comigo, mas tu pode orar se tu quiser. Daí eu ia dizer para ele que eu ia orar, mas me vinha o que Deus tinha falado. E eu disse, pastor, então me dá uma semana, assim, tal. E eu fui para casa, mas aí não tinha, né? Sim. Mas com muito temor e tremor, assim, pelo peso da responsabilidade. E hoje, né, pastor, o nome pastor está muito desgastado, sim, na sociedade. Justamente isso que eu ia comentar contigo, Kleber, porque ser pastor é servir, mas está um pouco banalizado em muitos lugares. Está muito desgastado. Porque em muitos lugares se passa aquela impressão que o pastor tem que ser servido. E não é. Não é. O ministério é serviço, é servir a noiva, servir a igreja. O ministério pastoral, ele, ao contrário do que a igreja moderna, né, no sentido amplo da palavra, e ela traz uma ideia de alguém que ele precisa ser o centro das atenções. E o Novo Testamento nos mostra, a partir do próprio Cristo, que é, como diz Pedro, é o sumo pastor, ele servia o tempo todo. Ele servia, a vida dele era servir. Ele passava servindo até fora dos holofotes. Porque quando a gente vê Cristo passando as noites em oração, e pela manhã os discípulos acordavam e Jesus ia multiplicar pães, curar os enfermos, expulsar demônios, ele mostrava que ele servia em público e servia em secreto. Sim. E eu tenho um livro que eu gosto muito, que é de um puritano, M. Bounds, e ele fala sobre a oração,
E ele mostra naquele livro assim o peso de um pastorado. E eu tenho há muitos anos aquele livro. E ele sempre me chamou a atenção, porque ele conta uma história de um pastor que acordava de madrugada e chorava e orava. E a esposa dele, não entendendo o peso que ele carregava, né, disse: ô homem, por que tu chora tanto? Por que tu ora tanto? Sim. Aí ele disse assim: mulher, eu tenho 3.000 almas no meu aprisco e não tenho certeza que todas são salvas. Como eu vou dormir tranquilo? Aquilo me marcou. Sim. Eu disse: esse é o ministério que eu vejo em Cristo. Sim. Então isso sempre me causou um temor muito grande, né, pastor? Porque não é servir, ou melhor, não é ser servido, é servir. Sim. De todas as formas. E isso parece que caiu em desuso em alguns lugares. Né? O que banalizou muito assim foi aquele triunfalismo. Aquele triunfalismo, aquela coisa assim do homem ser grande. Isso acabou banalizando. Mas louvamos a Deus porque existem os verdadeiros. E quando a gente olha também para a palavra de Deus, Moisés também não se achou digno. Não se achou digno. Aí vem Josué também. Josué até parece que é um pouco covarde. E o anjo e Deus tem que falar e insistir. E isso eu vejo que é uma qualificação daquele que tem temor para fazer a obra de Deus. Mas às vezes aquele que quer muito... Kleber, o que você Eu fico diz? Preocupado. Assim, a gente falou de uma caminhada, né, de ministério, e eu fico preocupado com uma geração que vem aí que gosta de púlpito. Sim. Gosta dos aplausos, holofotes, seguidores. Gosta de... hoje é o dia da reforma, hoje é um dia específico para isso. Porque a caminhada cristã é uma caminhada de serviço na terra. E o verdadeiro evangelho, ele não é feito por aplausos, ele é feito por pedradas. Por pedradas. O ministério profundo isso. É de pedradas, não é de aplauso. Não Moisés, é de tapinha nas costas. O senhor citou Moisés. Moisés foi um homem extraordinário, um homem preparadíssimo, estudou matemática, aritmética, engenharia, idiomas. Ele se preparou como um faraó. Ele abriu mão de tudo isso pela obra de Deus, para servir o povo de Deus. E quando Deus chama ele, ele serve de fato. Sim. E o povo não entende, mas o povo ele não tem obrigação. Isso que eu quero chamar a atenção, principalmente para os novos obreiros. O povo não tem obrigação de entender o meu chamado. Quem tem que entender sou eu. Sim, ter a convicção. Eu preciso ter a convicção. Saber o seu ofício. Que eu tenho que servir. Mas e as pedradas? Faz parte. Sim. Mas e as incompreensões? Faz parte. Sim. Mas e o não aplauso, a vaia, faz parte. Sim. Com tudo isso, Moisés, quando Deus disse: ô Moisés, eu vou destruir essa geração, Moisés disse: não, Senhor, se tu for fazer isso, risca o meu nome do livro que escreveste. Esse é um exemplo de servo de Deus e servo do povo de Deus para mim. Sim. E é tudo que o povo não quer hoje. Não quer. É a renúncia, é o sofrimento. Alguém disse assim: mas o que eu vou ganhar com isso se eu aceitar? Né? Mas a nossa recompensa, ela tem um peso muito maior do que toda a riqueza desta terra. Né? Muito maior. Mas, irmãos, a gente vai ter que marcar... A irmã Grazi pode falar. Só um adendo ali, que tu falou que tudo que Moisés fez, né, que Deus não abre mão do nosso esforço. A gente sempre se sente incapaz. Mas quando Deus tem algo na nossa vida, que nem, ele buscou, ele estudou, a gente tem que se esforçar, se preparar para Deus nos usar, né? Sim, fazer o que está na nossa mão. Tem que haver o preparo. Muito bem, meus irmãos, mas eu vou ter que marcar, acho que mais uns 3 programas aqui com eles. Mas eu vou rapidamente aqui, irmão Eliezer nos ajuda a gente mandar aqui um abraço. Muitos irmãos estão de longe nos acompanhando e o pastor Kleber vai entrar num assunto que é a data de hoje, então. Né? Vamos falar sobre a reforma protestante, né? Um assunto muito importante, se faz necessário a gente falar. Quem está conosco ali também é a irmã Marlene Alves dos Santos, paz do Senhor, estamos na escuta, Deus abençoe vocês. A irmã Olinda, pastor Kleber, uma bênção, um grande homem de Deus, família abençoada. A irmã Olinda lá do Fátima, a irmã Vanessa, paz também estamos acompanhando. A minha mãe. A mãe Paz, pastor Mateus, paz do Senhor, irmã, que bom que a irmã está interagindo conosco. Meu pai também, Hamilton Feio. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Pode seguindo ali, o irmão Dalzir está dizendo assim: paz do Senhor, Deus abençoe essa família abençoada. Um abraço, irmão Dalzir.
A irmã Sil Guimarães, paz do Senhor, irmãos, estou assistindo, peço oração por minha família. Vamos orar no fim da programação, irmã. A irmã Leoni, lá do Diamantino, a irmã Leoni, né? Todos os meses a gente ia lá participar da ceia com ela. Um abraço, que Deus abençoe. A irmã Mara. A irmã Mara, o vaso que Deus usou para dizer que eu ia casar, que eu ia achar abraço, o meu sonho, irmã Mara. Vale um abraço, irmã, vale então. a pena. Deus te usou naquele dia. Deus abençoe, irmã Mara. Né? Bênção de Deus. A irmã Michele está ali dizendo, né, que é muito grata a Deus por ter conhecido, né, o pastor Kleber e sua família. Pode continuar ali. A irmã Sol Soares, família abençoada, exemplo de servos, Deus abençoe a irmã também. O João Henrique, esse João Henrique, ele era, né, um dos meus amigos de infância, ainda é meu amigo, né? Mas quando a gente era pequeno, era todo dia um posava na casa do outro. Um abraço, viu, João, para você, para sua família. A missionária Gleice, ali eles estão acompanhando lá de Dr. Ricardo, um abraço ao missionário Cleomar, essa família querida e abençoada. O Jean, lá do Diamantino, Deus abençoe, irmão Jean, é um jovem abençoado por Deus. A irmã Maria, né, que Deus abençoe. A irmã Kathleen também está conosco ali, que Deus abençoe. A irmã Virgínia, um abraço, irmã Virgínia, irmã, e o seu esposo, irmão Walter. O irmão Marcelo, Deus abençoe vocês, está muito bom ouvi-los. Um abraço, Marcelo. Amém. Grande homem de Deus aí que trabalha com o departamento da família. A irmã Júlia Leme está acompanhando, que Deus abençoe a irmã Júlia. A irmã Lloyd, paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe. Um abraço, irmã Lloyd, irmão Bruno. A irmã Tere, que Deus abençoe a irmã Tere, irmão Dino. Um abraço para vocês. Irmão Ronaldo Silva, ô Ronaldo, um abraço. O Ronaldo é outro amigo de infância, né? Que Deus abençoe, irmão Ronaldo, o homem das facas, esse aí que faz as facas. Então, que Deus abençoe, estamos com uma excelente audiência, um abraço a todos vocês. Mas hoje, então, pastor Kleber, é uma data que vale a pena, então, a gente agradecer a Deus por esse dia. Vale a pena, né? Reforma protestante, né? Então, está com a palavra o pastor Kleber, né? Fale para nós aí, então, para os nossos ouvintes, sobre a Reforma Protestante. A Reforma Protestante é um marco na história da Igreja que aconteceu no século XVI, né? Nos idos de 1517. Ela tem o seu início um pouco antes, na verdade, começa em 1453, e encabeçado por alguns pregadores que não conformistas, né, com a situação que a igreja estava. John Hus, 100 anos antes, em 1417, ele dá e é morto por isso, e antes de morrer ele profetiza, e Hus em alemão, ganso, né, e ele diz: vocês podem matar o ganso, mas o cisne vocês não vão matar, que é o Lutero. E ele vai para a fogueira. Ele vai para a fogueira. Não precisa empurrar. Ele vai sozinho, né? Por amor à verdade. Então, dentro da Reforma Protestante, o que chama atenção na trajetória de Martinho Lutero é que ele se converte e ele vai para uma ordem, uma das mais rígidas do catolicismo, que era os agostinianos, né? E ele vai para lá e começa a estudar a palavra de Deus. E ele tinha uma sede e tinha um peso de pecado muito grande. E ele não encontrava alívio, né? E um de seus professores de teologia envia ele para Roma em 1510, para que ele fosse, quem sabe, lá em Roma, né, tendo um encontro lá, e ele sai de lá decepcionado, por causa da venda das indulgências, né? A venda do perdão. Ele volta, ele se dobra e começa a ler as Escrituras. E ele encontra na carta de Romanos o alívio para a sua alma. O alívio para a sua alma. Ali ele descobre no capítulo 1, versículo 17, que o justo vive da fé. Ele fala na sua biografia que ele primeiro, quando ele lia, ele ficava irado, porque ele achava que a justiça de Deus era injusta. Mas quando o Espírito Santo abriu a mente dele, ele entendeu que a justiça em Cristo Jesus é graça e não ira. Ele se rende aos pés do Salvador e começa a pregar. A reforma, ao contrário do que muita gente pensa, não é inovação. É voltar à forma antiga. Que este é o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento. Não é o novo, é voltar à forma antiga.
Então esse movimento não é um movimento de inovação, é um movimento de voltar aos princípios, voltar à palavra de Deus. Sim. Por isso que dentro da reforma, só a escritura ficou evidenciado nisso. Sim. Porque era voltar para a palavra. E aí o Papa Leão X, ele começa a construir a Catedral de São Pedro em Roma. E precisa de dinheiro. Precisava de dinheiro. Precisava de dinheiro. Começaram a negociar daí. Então ele manda para a Alemanha um bispo chamado João Teltz e ele começa a pregar. E eles vinham pregando com uma comitiva e na frente não vinha mais a cruz de Cristo. Mas vinha uma cruz com uma almofada, com ouro, e era a venda das indulgências. E ele tinha um jargão que ele dizia, esse João Teltz, ele dizia que quando a oferta batesse no fundo, a alma dos entes e amigos saía do purgatório. E o Martinho Lutero, quando soube disso, ele ficou indignado. Porque ele disse, não, a salvação não se compra, a salvação é mediante a fé em Cristo Jesus. Então, em 1917, ele prega as 95 teses na capela de Wittenberg, né? E os seus alunos, que ele já era nessa época professor e teólogo, eles já tinham a imprensa, né, de 1453, o prelo já tinha, eles imprimem aquelas teses dele, aquelas 95, e espalha, e aquilo é como rastilho de pólvora, né? Quando o Espírito Santo sopra a coisa, não tinha o WhatsApp, mas aquilo se espalhou. Sim. E o povo se reuniu para ver ele defender as teses dele. E tem um escritor antigo que ele fala sobre pregação, e ele diz que a reforma, o combustível da reforma foi os pregadores da palavra de Deus. Porque Martinho Lutero, antes de tudo, antes de reformador, de teólogo, ele era um pregador voraz. De 1510 a 1546 ele pregou mais de 7.000 sermões, movido pelo Espírito Santo. Ele era um pregador. Então a reforma protestante é uma volta à pregação. O que acontecia? Nas igrejas tradicionais da época, tinha o altar da missa e o púlpito ficava do lado. Sim. Não se pregava a palavra de Deus. Se lia ali em latim alguma coisa, o povo Sim. comum não entendia, e depois fazia a liturgia, a missa e acabava. Sim. Acabava. Isso, o Martinho, como John Hus antes dele, eles começaram a pregar a palavra de Deus. Então, reforma, que eu não quero também ser muito longo, mas reforma é voltar à primeira forma. Sim. É voltar ao que era. E assim, nos nossos dias, eu acredito que nós precisamos de uma reforma novamente. Sim. E interessante, Kleber, a gente vai abrir um parênteses aqui para a gente comentar um pouquinho sobre as indulgências. Porque nos dias de hoje também existem alguns homens que também estão colocando algumas indulgências. Vendendo indulgências. Vendendo indulgências. A coisa chegou num ponto, e a palavra indulgência é perdão, né? Se alguém está nos assistindo e não sabe, é perdão. Então o perdão era vendido, era negociado. Aí depende do tamanho das posses da pessoa, ela podia comprar o perdão. Não precisava mais confessar, Sim. Não precisava mais se arrepender, era pagar o perdão. Isso revoltou Martinho Lutero, porque ele conhecia as Escrituras e o perdão está em Cristo Jesus. Sim. Pela fé. E mais uma vez também aquele povo mais pobre, mais simples, estava fora do perdão, porque não tinha condições de pagar. E Jesus, ele foi claro e sucinto aos discípulos: de graça recebei e de graça dai. Então isso aconteceu, isso está acontecendo de novo, como o senhor falou nesse parênteses, né? Hoje em dia o evangelho virou, em muitos lugares, em muitas igrejas que não têm compromisso com a palavra de Deus, virou um balcão de negócio. Sim. As pessoas negociam com Deus, eles compram elementos mais ou menos como naquela época, né? O que quando Martinho, em 1510, ele vai para Roma, o que chama a atenção dele, que lá tinha para vender madeira da cruz. Só que toda aquela madeira que oferecia, que dizia o da cruz, dava para construir uma arca de Noé. Sim. Os ossos de Pedro dava para fazer uns 200 Pedro, né? A escada, que dizia que se subisse beijando cada degrau da escada, era a mesma escada que Jesus desceu. Sim. E eles transportaram para lá. E Martinho, ele conta na sua biografia que ele fez isso. E chegou lá pior do que subiu. Sim. Porque é só Jesus, só Cristo. Solo Christus é o outro ponto do 5 da reforma. Sim. Então, nós chegamos num tempo parecido. Sim. Hoje. Porque hoje continuam, então, vendendo água do Jordão,
o óleo do monte, as pedras de Davi, o cajado de Moisés, o óleo de Jerusalém. E as pessoas sem o entendimento acabam sendo enganados e não acontece nada. E não acontece. Mas aonde que a gente vê assim a pregação? Porque a evidência, o que marcou a reforma foi a pregação. A palavra de Deus foi colocada no centro. O que incendiou os corações foi que a liturgia que tinha relegado a pregação a quinto, sexto plano, Martinho Lutero faz a diferença. As pessoas se avultuam. Os historiadores dizem que depois de Crisóstomo, que o João Crisóstomo, a palavra Crisóstomo é boca de ouro, porque ele pregava a palavra de Deus, Martinho Lutero foi o que restaura o vigor da pregação bíblica. E a pregação bíblica não é que não tinha expositores, tinha. A igreja na época tinha, só que eles falavam da bula papal, Sim. Eles falavam da filosofia, eles falavam de alguns antecessores, histórias. Sim. Interessante também esse ponto aqui, Kleber, porque muitos também não pregavam a verdade para não sofrer retaliações. Porque Martinho Lutero depois ele foi excomungado também. Foi excomungado, nós vamos chegar lá. Quando de fato começa a reforma, começa o protestantismo, né? Sim. Porque o que acontece? Ele se levanta contra isso. E ele é chamado em Worms, né? No concílio lá, Carlos V, mandado pelo Papa Leão X, chama ele e ele vai lá. E ele é aconselhado, não vá lá, porque John Hus, eles prometeram aquele indulto de 20 dias que eles davam, né? Sim. Que se tu fosse condenado, tu tinha 20 dias de indulto, tu podia voltar, arrumar as tuas coisas, os teus negócios, depois tu voltava a ser morto, martirizado. Mas ele disse, ainda que os demônios sejam como as telhas das casas, eu irei. E ele foi interrogado, ele pede um tempo, ele volta e ele diz, eu não acredito que nem a voz do Papa, a voz de ninguém, se não estiver conferindo com as Escrituras, tem peso. Ele está dizendo, então, se eu não for confrontado pela palavra de Deus... eu não me dobro. E aí pediram a morte dele, mas Carlos V permite que ele volte, e nessa trajetória os amigos dele sequestram ele sem ele saber, levam ele para um castelo, né, retirado, escondido, e ele fica 1 ano lá, escondido. Só que ele não ficou ocioso. Sim. Ele traduziu o Novo Testamento do grego para o alemão. E isso foi algo extraordinário, como Paulo fez nas suas prisões. Martinho Lutero agora é exilado, mas ele não fica ocioso, né? Que isso é um ponto importante, né? Que às vezes alguém diz, eu não posso fazer nada para Deus. Não, dá para fazer. Sempre dá para fazer. Dá para orar, dá para clamar, dá para interceder. E ele fica lá exilado, ele pega o Novo Testamento e ele verte para o alemão. Isso faz com que todo o povo comum tenha a disponibilidade das Sagradas Escrituras. Isso teve um maior impacto. Isso foi tão profundo que quando já no final da vida alguém perguntou para ele e disse assim, Martinho, conta como que foi, o que foi, qual o segredo dessa reforma que incendiou a Europa e as ilhas inglesas? Ele disse, foi simples demais. Eu preguei as Escrituras, escrevi as Escrituras e ensinei as Escrituras. Foi isso. O resto quem fez foi a palavra de Deus. E é o que precisa hoje. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Isso marca assim, a gente que observa a história da igreja, porque a gente tem a Bíblia Sagrada como regra de fé e a história da igreja que mostra o que deu certo. Sim. E interessante também aqui, Kleber, a gente fazer uma observação que a gente corre um risco muito grande também de sair do plano de Deus quando a gente se preocupa mais com a decoração da igreja do que com a palavra, né, com quem vai convidar no sentido de ser alguém famoso do que a palavra, com o uniforme do que a palavra, tudo isso. Então é muito fácil também de tomar esse caminho. Esse caminho, e é perigoso. É perigoso por quê? Porque a gente despreza o essencial, a palavra de Deus. Sim. A palavra de Deus, ela é o guia mestre da igreja. A igreja, ela precisa da palavra, ela precisa ouvir a palavra precisa ser pregada, a palavra precisa ser algo mais elevado na igreja. É a palavra que muda. Quando o Martinho ele fala isso, é de chamar atenção porque ele diz assim, eu não fiz nada. Sim. Eu simplesmente coloquei a palavra de Deus no lugar dela. E o que a gente vê na igreja moderna hoje? Em muitos lugares. Graças a Deus que na nossa igreja, Sim. a Assembleia de Deus não tem, aqui na nossa cidade, em Caxias do Sul, as nossas igrejas são bíblicas, né? E tem a Sim. palavra de Deus no centro. Mas tem muitos lugares, e eu prego por alguns lugares,
por bondade de Deus, e a gente vai pregar, e a gente é acostumado com a nossa liturgia, em média de 45 minutos a 1 hora de pregação, que te dão 10, 15 minutos. Sim. Aí tu diz, não, mas o culto é de quanto tempo? Às vezes 2h30. Sim. E a palavra não tem o devido lugar. E chega na hora da palavra, o povo já está cansado, já está disperso, não quer ouvir, não há transformação. Não há transformação. Então, no dia da reforma, a gente precisa pensar nisso, que a gente precisa voltar à forma. Voltar a fazer aquilo que a igreja primitiva fazia. Dava certo, sempre deu certo. Sim, sempre deu certo. Agora, então hoje, muitas vezes, mudou estão falando de uma reforma, de um avivamento que não é reforma e não é avivamento. E não é avivamento. É algo assim, pastor, que antes de nós encerrar, eu quero falar. Isso não é... esse fenômeno ele não é novo na história humana. Né? Como que começa esse fenômeno na igreja católica? No século IV, né, 314 ali, quando Constantino ele se mistura, né, ele pega e mistura o Estado com a igreja, começa a queda. Isso é misturar o santo com o profano. Sim. Nunca deu certo. E por que eu digo assim que esse fenômeno não é novo? Quando a gente começa a ler o livro de Gênesis, a gente chega no capítulo 6, os versículos 1 e 2 são interessantes demais, porque a Bíblia diz assim, ó, que os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, e daí nasceram os gigantes. Filhos de Deus, ao contrário do que alguns teólogos liberais pensam, não são anjos, ali são a linhagem de Sete que se manteve fiel à revelação de Deus. Sim. E as filhas dos homens ali são a da descendência caída de Caim. Quando há essa mistura, acontece o que? Os gigantes, as deformidades. E a Bíblia vai chamá-los de Nefilins e Refaim. Essa palavra significa monstruosidade, deformidade, literalmente. Então, quando há a união do santo com o profano, gera uma deformidade, uma monstruosidade e gigante. E é uma geração. Uma geração. O que acontece hoje? Porque a reforma ela vem ocorrendo assim, de várias maneiras. Essa de Martinho, de 1500, ela é algo que marcou, né? Porque dali a palavra toma o seu lugar e ela vem. Mas foi acontecendo várias reformas. A gente, a Assembleia de Deus, nós somos frutos de reforma. O que acontece? A igreja tradicional ela começa a esfriar no seu fervor. E quando na Inglaterra, né, a igreja anglicana, quando o Clube Santo, ali encabeçado por George Whitefield, John Wesley, eles começam a buscar a presença de Deus. E o Espírito Santo, ele é o maior interessado em avivar o seu povo. Eles começaram a buscar, Deus desceu com poder sobre eles, fendeu o céu, e eles começaram a revolucionar. Com isso, o que acontece? Eles são rejeitados. E aí começa o movimento metodista na Inglaterra. Por quê? Porque eles foram rejeitados porque eles buscaram essa reforma, voltaram ao livro de Atos. Sim. E a gente aqui a Assembleia de Deus, do movimento pentecostal, a gente traça as nossas origens geralmente para a Rua Azusa. E o que foi a Rua Azusa? A Rua Azusa foi um movimento também de reforma. Sim. De voltar às origens de Atos dos Apóstolos. A busca pelo poder, por esse mover de Deus. Só que o que chama atenção é que em todo grande despertamento, o movimento tem suas distorções. Sim. E as distorções só são corrigidas pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que corrige as distorções. Então, Daniel Berg e Gunnar Wien são incendiados por esses movimentos, eles vêm para o Brasil, 1910... E aí a Assembleia de Deus começa em 1916 e vem para frente. Hoje a gente é fruto desse movimento. Só que dentro desse movimento houve as distorções. E eu chamo essas distorções de monstruosidades, gigantes. Quando aquilo que era santo se misturou com o profano. Não se ofendam, mas movimentos gigantes, mas são monstruosidades. Porque não impera a palavra de Deus. Sim. É o culto à personalidade. É o homem no centro, o antropocentrismo descabido, palavras de autoajuda. Sim. E não ajuda do alto.
A palavra de Deus, ela confronta e corrige. E a reforma, ela era considerada perigosa porque ela confrontava. Sim. A elite, né, da igreja era confrontada pelas pregações dos reformistas, dos reformadores, porque apontava o pecado, as distorções, toda a falta de compromisso com a igreja, com o povo de Deus, com os pobres. Quando a gente lê o Antigo Testamento e os profetas são levantados por Deus para chamar a atenção do povo, lembre-se dos pobres e das viúvas. Sim. O clero estava rico e os pobres cada vez mais pobres. E o absurdo chega no tempo da reforma, que eles começam a vender salvação, né? O perdão, a indulgência, e quem podia comprar eram os ricos. Sim. Isso explode esse movimento, que vai culminar em 1520, em junho, quando o Papa Leão X manda a bula de excomungando Martinho Lutero. Sim. Ele foi rejeitado. Foi rejeitado, foi excomungado. Daí, em dezembro desse mesmo ano, 1520, ele vai na frente da capela de Wittenberg e ele queima. E ele diz que aquilo era como que uma carta do anticristo. Ele queima aquela carta e aí o movimento toma vulto. Aí o que acontece na Alemanha? Nas cidades que eram romanistas, não se permitia os protestantes falar. Mas nas cidades que ainda não era considerado movimento protestante, era considerado só uma parte da igreja meio revoltosa, sim, revolucionários. Mas a parte que era toda ela protestante, bíblica, sim, os romanistas podiam falar à vontade, inclusive nos templos, né? Que eram considerados como se fossem os fundões das cidades, os fundões, os interiores. E aí o povo começou a protestar por isso, porque eles não aceitavam que o clero romano fosse lá e pregasse aonde estava daí foram chamados de protestantes, e por isso o movimento protestante, né? Sim. Alguém que protestou contra as heresias entrando na igreja. E eu acho que nós precisamos de protestantes reais, quando a palavra de Deus é usurpada dos nossos tempos, e vem movimentos que eu chamo de movimentos gigantes, mas são monstruosidades. Sim. E muitas pessoas às vezes veem alguma coisa errada, ou que a palavra de Deus não está no seu devido lugar, mas acabam temendo de sofrer algum tipo de retaliação ou algo parecido. Mas se a gente é imitador de Cristo, não é só nas coisas boas, será nas perseguições, nas rejeições, como Cristo também foi rejeitado. Sim. Então, se a gente tem uma vida cheia da presença de Deus, se a gente está cheio da presença de Deus, a gente também vai ser rejeitado, a gente também vai ser zombado. E esse movimento, então, começou a tomar forma para outros países, Escócia, se começou a tomar, ilhas híbridas da Inglaterra. Começou a tomar, e estamos aqui hoje. Estamos aqui fruto disso, de homens corajosos. Homens corajosos que tiveram a ousadia de levantar a Bíblia acima de tudo. Interessante, o pastor Kleber ele já vai estar orando, né, por todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, mas a gente pode começar uma reforma pela nossa vida. Pela nossa vida. Talvez ainda não estamos aptos a fazer essa reforma no Brasil, no parlamento, no STF, às vezes que causa tanta revolta na sociedade, sim, mas às vezes a minha vida precisa de uma reforma. Começa em nós, né? O Martinho Lutero começa assim, ele começa reformando a própria vida. Ele se tranca e ele vai para a palavra de Deus, e ali no livro de Romanos ele tem uma revelação, aquilo muda a vida dele. E a partir da vida dele, ele começa, porque a gente só pode dar o que tem. Sim. A gente só pode repartir o que tem, né? Então isso é importantíssimo. Então, como o senhor disse, a gente precisa começar pela nossa vida, pela nossa... E a gente tem... A nossa geração é a geração que mais tem acesso às escrituras, em várias mídias, em áudio, em traduções, linguagem moderna, para todos os gostos. Interessante isso, Kleber, que você falou, porque quando eu comecei... Era muito difícil, às vezes, ter algum livro, alguma literatura. Caro. Quem tinha não emprestava. Caro. E hoje, quanta facilidade. Os primeiros livros que eu comprei, e naquela época não era, isso há mais de 20 anos atrás, não a culpa até, eles diziam que as editoras cristãs, elas se prevalecem. Não, é porque tinha muito pouca procura. Então era caro. E eu me lembro que os primeiros livros de teologia sistemática que eu comprei, eu paguei quase um salário mínimo na época. Meu Deus, olha.
Consegui um pouco de desconto que o pastor Paulo Inácio pegou para mim. Sim. Mas era caro, mas valia a pena. Sim. Valia a pena. Hoje, o povo tem à disposição e é o povo considerado mais analfabeto de Bíblia. Negligente. Não lê. A nossa igreja, nós temos excelentes materiais na escola bíblica dominical. As nossas revistas dominicais são excelentes, materiais de primeira qualidade. Nós temos professores capacitados, professores bons, homens comprometidos com a palavra de Deus. A gente pode falar pela nossa congregação, né? Eu gosto de puxar brasa para o nosso assado. Tem sido uma bênção. Sim. As nossas escolas estão cheias, mas a gente não vê a mesma realidade em outros lugares. Sim, infelizmente. Por quê? Porque o povo precisa despertar. Para a realidade da necessidade da palavra de Deus. Mas antes do pastor Kleber orar por nós, quem sabe você está deitado já na sua cama, quem sabe você está com um fonezinho de ouvido, quem sabe você está no sofá, ou até mesmo você está assistindo esse programa já no dia seguinte. Mas comece uma reforma aí na sua vida, aí na sua casa, na sua família, aí no departamento que você trabalha, na igreja que você congrega, e Deus vai honrar. Não esqueça que nós estamos aqui falando dos frutos da fé. Nós estamos aqui com o pastor Kleber e a sua família, alguém que passou por dificuldades na sua família, perdeu a sua mãe, imagino que eram muitas orações pedindo para Deus curar, passou por problemas, por dificuldades, a fase da adolescência, não acreditava mais em si, mas o Senhor estendeu a mão porque alguém esteve orando. Então não desista de orar por este familiar, não desista de evangelizar esta pessoa. Quem sabe você que tem uma chamada de Deus, mas por tantos motivos você desanimou, por tantos motivos você acabou deixando de lado essa vocação, esse chamado de Deus. É tempo de reforma na sua vida. O pastor Kleber vai estar orando então por sua vida, por sua casa, por sua família, a cada irmão que vem deixando aqui o seu pedido de oração. Por favor, pastor Kleber, ore por nós. Vamos orar então. Você que nos assiste, coloque em Deus. O programa é Frutos da Fé. O apóstolo Paulo, em Romanos 10:17, ele diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, ore com nós e acredite. O nosso Deus, ele é poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos. Oramos. Pai, no nome do Senhor Jesus, chegamos na tua presença esta noite. Queremos colocar, Senhor, diante de ti, cada um, Senhor, que está assistindo esse programa neste momento, com as suas dificuldades, com as suas privações, com as suas provações. Quem sabe, Senhor, já desesperançado, Senhor, da vida. Quem sabe, Senhor, já não acredita mais, não tem mais, Senhor, condições, Senhor, pelo engano, pelo pecado, pela miséria, mas nós queremos no nome do Senhor Jesus nesta noite, colocar cada um na tua presença, pedindo a Deus que a tua mão poderosa venha se estender, Senhor, sobre cada um, para que o teu nome possa ser glorificado. Ajuda, Senhor, aquele chefe de família, aquela mãe preocupada, Senhor, aquela dona de casa preocupada com seus filhos, com seu esposo, com a sua casa. Quem sabe aquele irmão, Senhor, que os seus filhos estão distante, já perdeu o ânimo, mas o Senhor falou com eles nesta noite, Senhor, trazendo aqui o meu testemunho, que o Senhor é poderoso, Senhor, para restaurar, para levantar, para glorificar o teu nome, Senhor, porque o Senhor escolhe os pequenos mesmo. Por isso, nesta noite, Pai, em nome de Jesus, eu intercedo, Senhor, pelos lares, pelas famílias, meu Deus, pedindo, Senhor, estende a tua mão naquele líder de departamento, Senhor, da tua casa, naquele obreiro, Senhor, que já acha, Senhor, que perdeu as forças, meu Deus, como o Senhor fizeste com Martinho Lutero, leva-os à tua palavra, leva-os à escritura sagrada, Senhor, e levanta-os com poder para fazer a tua obra. Meu Deus, age no departamento daquele jovem, Senhor, que está trabalhando, quem sabe meio frustrado, que não tem visto o resultado ainda, Senhor, mas nós pedimos ajuda, da graça, da força, vigor do teu Espírito Santo e capacitação por meio da tua palavra. Pai, no nome de Jesus nós abençoamos todos, para a glória exclusiva do teu nome. Amém. Amém, meus irmãos, queridos, eu quero deixar aqui um convite todo especial para os nossos ouvintes,
conhecer, visitar a nossa igreja, Assembleia de Deus do setor Fátima, que está localizada na rua Doutor Henrique Fracasso, no número 822. Você será muito bem-vindo. Inclusive, o pastor Kleber é um dos professores da nossa escola bíblica e domingo, agora pela manhã, vai estar ministrando uma grande escola bíblica. Então, convido todos vocês, venha nos visitar, você será muito bem recebido. Pastor Kleber, a minha gratidão por ter aceitado o nosso convite, estado aqui conosco, é sempre muito bem-vindo. E você pode também deixar aqui o seu contato. Quem sabe alguém quer conhecer o curso aquele, pode deixar o seu contato. Pode procurar, o Instagram é Efatá Teologia, no Instagram. Ali tem todas as informações, tem a grade do nosso curso ali. E ali através do Instagram tem mais informações, tem o nosso contato, tem o e-mail, né? E tem o canal no YouTube também. E tem o canal no YouTube, é pouco usado. Qual que é o endereço, o nome do canal no YouTube? Efatá Teologia. Efatá Teologia. Efatá, esse nome, ele é aramaico, né? Quando Jesus, ele pega aquele surdo de nascença e ele diz Efatá. Ele diz, abre-te, né? Sim. E esse nome foi Deus que me deu para colocar nesse curso, né? Para abrir o ouvido e o coração de muita gente para a palavra de Deus. Então nós temos o curso ali, estamos ali em 2 núcleos, fazendo a obra de Deus. E se alguém se interessar em conhecer, em assistir uma aula, vai ser muito bem-vindo. Está aí, meus irmãos, então, os endereços e também a nossa gratidão à irmã Grazi. Amém. Sempre bem-vinda, irmã Grazi. Obrigada. Deus abençoe a todos que ficaram com nós até aí na escuta. Que Deus abençoe. E pode mandar um abraço lá pro seu Milton. Mandar um abraço pro meu pai, pra minha mãe, pros irmãos aí do Capão do Leão, Pelotas, que estão na escuta, né? Que Deus possa abençoar cada um de vocês aí. Um abraço a todo esse povo e também ao Bruno. Sempre bem-vindo, Bruno. Que Deus abençoe. Igualmente para todos que estão ouvindo também. Amém. Graças a Deus. Nossa gratidão, irmã Eliezer. Obrigado, meu querido irmão. Se Deus permitir, na próxima terça-feira estaremos aqui com o irmão Claudio Miro e a sua família, que estarão trazendo um grande testemunho também. Um abraço, meus irmãos, que Deus vos abençoe, no nome de Jesus. Agradecemos a todos os nossos ouvintes por se juntarem a nós neste episódio inspirador de Frutos da Fé. Esperamos que tenham sido abençoados e fortalecidos em sua jornada espiritual durante este tempo conosco.